ela vai acontecer de forma remota. Hoje o mais importante não é a formação de chapa, tá? Eu dar ciência para vocês sobre o Estatuto do Grêmio Estudantil, o Estatuto do Grêmio Estudantil, e depois nós vamos deixar disponibilizados aí o Estatuto do Grêmio, né? Vou verificar com o Maurício e com a Daniela, onde é o lugar mais apropriado da gente deixar esse estatuto para que vocês tomem ciência. Bom, então vou ler aqui, né, algumas partes mais importantes do estatuto. Quem tiver dúvida ou quiser a palavra, quiser falar alguma coisa também, pode eu falar no chat, que eu leio aqui, ou então vocês podem mesmo aí pedir a palavra aqui, levantar a mão, e eu dou a palavra, vocês podem falar aí abertamente, tá? Para quem não me conhece, né, não sei se todos aí são alunos novos na escola, eu sou o Arnaldo Neto, sou vice-diretor aí da escola Alcides Correia. Até o ano passado eu era o coordenador pedagógico, né, e o ano passado mesmo, né, em dezembro, aí desde dezembro do ano passado eu estou como vice-diretor. Bom, e quem está presente também aqui, o da gestão é o Maurício e a Daniela, que são os Protex, e também o coordenador pedagógico do ciclo 2, né, dos anos finais de ensino médio, o Jofra. Bom, então vamos lá, galerinha, falar sobre o Estatuto Estudantil. Bom, o Grêmio Estudantil da escola tem duração ilimitada, encerrando-se somente caso extinção da unidade escolar. Assim, o nome dele fixo pode ser o da escola ou o escolhido em assembleia. A diretoria gremista é a equipe representante do Grêmio da escola. Ela é eleita anualmente pelo voto direto dos seus pares. Seu mandato permanece válido até a posse de nova equipe seguinte. Assim, seu nome fantasia será alterado a cada pleito, ao gosto das novas equipes, e deverá ser registrado em ata da posse. O que significa isso, gente? Significa que vocês podem, o Grêmio Estudantil, ele é um só, tá? Ele acaba assim só se fechar a escola, tá? Só que todo ano ele se renova. E cada chapa eleita, ela pode, aí você pode dar um nome para sua chapa. Então, durante a vigência daquela chapa, o Grêmio, ele pode chamar, né, o nome da chapa eleita, ok? Então, todo ano muda o nome do Grêmio, assim como mudam também os integrantes. O Grêmio Estudantil tem a função de defender os interesses e necessidades legítimos e coletivos dos estudantes no ambiente escolar, assim por meio dos seus legítimos representantes. A diretoria gremista, doravante Grêmio Estudantil, deve criar oportunidades para reflexão democrática com toda a comunidade escolar sobre suas demandas. Deve ainda elaborar projetos com ações contínuas que fortaleçam e estimulem a convivência harmoniosa por uma cultura de paz na escola e na sociedade, tá? Então, o Grêmio, né, uma das funções do Grêmio é colaborar também, né, com essa cultura de paz, né? Ele está aí junto com a escola, né, para promover projetos que estimulem essa convivência harmoniosa. As ações gremistas deverão ocorrer de acordo com os fundamentos da Constituição Federal de 1988, em consonância com o Plano Estadual de Educação, com o Currículo Oficial do Estado de São Paulo e em conformidade com as regras e normas da instituição escolar. Ao assumir as funções como representante dos estudantes, o Grêmio passa a ter por finalidades incentivar seus membros quanto ao desenvolvimento acadêmico, literário, artístico, desportivo e de preservação do meio ambiente. Promover a cooperação entre gestores, funcionários, professores e estudantes no trabalho escolar, o que poderá contribuir com o aprimoramento das funções de cada um. Buscar a integração acadêmica com os grêmios de outras escolas e até outras diretorias para trocas de experiências. Para essa ação, a equipe pode contar com o apoio dos articuladores do Grêmio na escola e articuladores do Grêmio na diretoria regional de ensino. Dialogar com escuta atenciosa e respeitosa, com urbanidade e responsabilidade pelo fortalecimento do processo democrático
tanto interna quanto externamente à escola, tá? Então, é isso que é interessante, ó, é dialogar com escuta atenciosa e respeitosa, promover a acolhida ou movimento, espaço de acolhimento aos novos membros para que se sintam pertencentes à agremiação. Para atingir suas finalidades, o Grêmio Estudantil poderá promover ações na área social, cultural, esportiva, social e política por meio da organização de eventos, cursos, debates, palestras e campeonatos. Bom, vou falar um pouquinho sobre agora a organização do Grêmio Escolar. As instâncias de decisão do Grêmio Estudantil são a Assembleia Geral de Estudantes, o Conselho de Representantes, né, e a Diretoria Gremista. A Assembleia Geral dos Estudantes é o órgão máximo de decisão do Grêmio Estudantil e deve ser composta por estudantes matriculados e frequentes na escola ou por representantes do Conselho de Classe, escolhido pelos estudantes por meio do voto direto. A reunião de assembleia deverá ocorrer pelo menos uma vez no ano, ordinariamente, durante o período letivo, e extraordinariamente quando se fizer necessária. A Assembleia Geral deverá ser convocada por edital de autoria da diretoria de ensino, do diretor de escola ou alunos, através de abaixo-assinado que contém a assinatura de pelo menos 5% dos alunos matriculados, associação de pais e mestres e conselhos de escola. O edital de convocação da Assembleia Geral dos Estudantes deverá ser amplamente divulgado em dias letivos por toda a escola entre alunos, com no mínimo 48 horas de antecedência. Deverá contar data da realização, horário, local e os temas a serem tratados. São de competências da Assembleia Geral dos Estudantes aprovar a constituição do Grêmio Estudantil da escola, rever e reformular o Estatuto do Grêmio Estudantil da escola, aprovar o Estatuto Estudantil da escola, discutir e votar as demandas apresentadas por qualquer um dos seus membros, denunciar e suspender diretores do Grêmio, destituir os coordenadores e diretores do Grêmio, eleger a comissão eleitoral, eleger os representantes dos estudantes no conselho da escola, receber e analisar prestações de contas da equipe gremista, do conselho de representantes de classe. O conselho de representantes de classe deverá ser constituído por estudantes eleitos pelo voto direto de seus pares em eleição anual. No início do ano letivo, sua função é ouvir as ideias e demandas da sua classe e tem como atribuições participar e decidir na Assembleia Geral, cumprir o Estatuto do Grêmio, decidir sobre os casos omissos, assessorar a diretoria gremista na execução do seu plano de trabalho, divulgar nas suas respectivas classes as propostas e atividades do Grêmio, apreciar as atividades da diretoria gremista, podendo convocar qualquer um de seus membros para esclarecimentos quando surgir alguma dúvida. Gente, só lembrando vocês, tá, que eu tô sem máscara aqui, porque eu tô na sala de direção, então eu tô aqui isolado, tá bom? Tem um barulho aqui do corredor, só que eu tô aqui fazendo a reunião, né, remoto aí de forma isolada, por isso que eu tô sem a máscara. Bom, a diretoria do gremista será constituída pelos seguintes membros, de acordo com as demandas da escola: coordenador e diretor-geral, vice-coordenador e vice-diretor-geral, coordenador e diretor financeiro, mais um suplente, coordenador, diretor social, mais um suplente, coordenador e diretor de comunicação e mais um suplente, coordenador e diretor de esportes e mais um suplente, coordenador e diretor de cultura, mais um suplente, coordenador e diretor de relações acadêmicas, mais um suplente. Então, a chapa gremista, ela deve contar aí com 14 elementos, tá? São 14 pessoas que vão compor essa chapa do Grêmio. O Grêmio, ele pode ter ali, por exemplo, várias chapas concorrendo
fazendo a inscrição e concorrendo, ou pode ser eleito também com chapa única. De repente, aparece uma chapa só. Mesmo assim, nós temos que fazer a eleição do Grêmio e as pessoas têm que votar, né, e se querem ali a chapa do Grêmio ou não, tá? Mesmo no caso de uma chapa só. Pode ter eleição de chapa única? Pode, mas a gente tem que correr com todos os trâmites normais, como se outras chapas também tivessem aí concorrendo. Para ser considerada válida, a inscrição da chapa deverá conter o nome do candidato, cargo ou função pleiteada e o nome do seu suplente. Então, por exemplo, vocês vão colocar uma chapa, vocês têm que escrever cada função, o nome do aluno, né, e o RA de cada função ao lado dos 14 membros, tá? Do lado do coordenador / diretor e mais o suplente, correto? Bom, na ocorrência de uma eventualidade não houver suplente para proceder à substituição, a diretora gremista apresentará a dificuldade ao conselho de representantes de classe, que levarão o problema para suas classes, fazendo convite para que venham integrar a equipe gremista. Havendo um número maior de candidatos do que vagas, farão uma escolha por votação. Que significa, caso depois não tenha um suplente, esse aluno saia de transferência ou alguma coisa assim, o Grêmio pode fazer o convite para que haja substituição. Só que se nesse convite tiver várias pessoas querendo participar, aí faz uma votação direta, né? Faz uma escolha por votação. A vacância, né, e a substituição deverão ser registradas no livro ata, tá bom? Bom, gente, sobre os cargos e as funções, né, está no estatuto, tá? No estatuto do Grêmio Estudantil, que está aqui nas minhas mãos, mas nós vamos disponibilizar tudo isso para vocês aí nas nossas mídias sociais, né? Facebook, e no site, depois a Daniela e o Maurício podem falar melhor do que eu sobre isso, né? Sobre essa disponibilidade. É muito importante, tá? Que vocês façam sempre o contato aí nas nossas mídias sociais, se inscrevam no Instagram, né, se inscrevam ali no Facebook, no próprio site da escola, enfim, de uma maneira geral, que é onde nós vamos colocar todos os recados, não só do Grêmio, né, sobre o Grêmio, sobre qualquer outra coisa. Primeiro a gente vai colocar lá, então qualquer coisa que vocês queiram saber, procurem as mídias sociais da escola, que lá vai ter informação oficial. Só lembrando, tá, pessoal, a partir de hoje, né, não é um assunto que está na pauta, mas eu vou só lembrá-los, que a partir de hoje já está vendendo o nosso uniforme, correto? E aí, a partir do dia 15, né, lógico que a gente está aí em isolamento social e tudo mais, mas, então, né, nessa volta, depois da hora que eu voltar com os rodízios, o aluno deverá comparecer aí à escola uniformizado, tá? Todo mundo deverá comparecer aí uniformizado. Aí, qual é o prazo, né? Esqueci de falar o prazo de chapa. Vocês vão ter um prazo, tá? Vocês vão ter até dia 22 de março para compor a chapa. Não precisa ser todo mundo da mesma sala. Você pode compor aí a chapa com alunos de todas as séries. Qual que é o critério? Ser matriculado na escola. O aluno é matriculado, então você pode compor a chapa dessa forma. Pode ser aconselhável, tá? Que sejam chapas mistas, tá? Compostas aí por meninos, por meninas, né? É interessante que as chapas sejam mistas e que sejam alunos pode ser aluno do ciclo 2, pode ser aluno do médio, pode ser misturado, tá bom? Não tem uma regra. A única regra é o aluno tem que ser um aluno matriculado e a partir do momento que ele se torna aí presidente do Grêmio ou que ele tem alguma atribuição dentro do Grêmio, ele tem que aí participar ativamente na escola. Tá? O Grêmio sempre ajuda muito os gestores da escola, né, em todas as atividades. Quase todas as atividades que nós tivemos aqui no ano de 2019, né, todas elas foi com grande participação aí do Grêmio. Tá? O Grêmio fica sabendo de tudo que ocorre aqui na unidade escolar.
Bom, agora eu vou dar a palavra aí pro Jofra, tá bom? E depois eu vou passar a palavra pro Maurício e para Dani, o Jofra vai passar a palavra para eles, para explicar de que forma vai proceder essa, essa eleição, ok? Alguém tem alguma pergunta a fazer? Deixa eu olhar aqui no chat, dar uma olhadinha aqui. Creio que não, tudo tranquilo por enquanto. Depois nós vamos disponibilizar, tá bom? Falou, Jofra. Boa tarde a todos. Eu sou o professor coordenador Jofra, né? E eu vou falar um pouco sobre a importância, né, de se trabalhar com o Grêmio, a importância de se pertencer ao Grêmio estudantil, né? O Grêmio, ele é um espaço de participação e decisão, né, do estudante. Então, o estudante, ao participar do Grêmio, ele passa, então, a interagir com as ações da escola. Então, ele vai ter a possibilidade de desenvolver o seu comportamento social e também voltado para a educação e voltado para o coletivo, principalmente. Então, é uma maneira que o estudante tem de transformar a escola num espaço social importante e sempre lidando de acordo e sempre agindo, né? Agindo de acordo com as normas, com as regras e aprendendo a viver dentro de um espaço de normas e regras, né? Aprender a conviver com isso, a respeitar a liberdade do outro, não só a sua liberdade, né? A compreender que essa liberdade sua e do outro, ela é a mesma liberdade, ambas precisam ser respeitadas. Então, o trabalho no Grêmio, ele ajuda você a conviver com o outro e a desenvolver atividades que sejam boas, não só para você, mas como também para o coletivo, ou seja, os demais estudantes. O Grêmio ele vai garantir uma voz para o estudante. E essa voz, ela é ouvida deve ser ouvida pelos professores, pela gestão, e a partir desse diálogo entre gestão, professores, Grêmio, coordenação, nós podemos desenvolver pautas que sejam interessantes para todos, né? Assim todos são atendidos, né, nas suas ansiedades relacionadas à escola. Para tornar mais claro o procedimento, para chegarmos a esse processo, né, a esse processo de construção do Grêmio Estudantil da escola, da Alcides Correia, eu quero chamar, então, o Proatec, o professor Maurício. Sobe o microfone, Maurício. Muito obrigado pela atenção de todos. Boa tarde a todos. Nós vamos fazer o registro dos dados, das informações de vocês, a partir de um formulário. Já está sendo compartilhado esse formulário no chat. E vamos aí também compartilhar nos canais do Alcides Correia para aqueles alunos que têm interesse em participar das eleições do Grêmio Estudantil. E será dessa forma que nós vamos captar as informações dos seus dados desses alunos que querem participar. No formulário tem o nome do aluno, o e-mail, o número de WhatsApp, a turma e o nome sugerido para a chapa que vocês aí estão formando. Então, de antemão, só temos essas informações agora. Ficou alguma dúvida sobre como vamos realizar a captação desses dados, das informações dos alunos que querem participar da eleição do Grêmio? Depois da captação desses dados, nós vamos elaborar outro formulário para que seja realizado a eleição.
Daniela, quer fazer algum comentário relacionado ao que foi colocado? Não, é isso mesmo, Jofra. Então, vai ser esse formulário com os dados dos alunos e também os dados aí da sua sugerida chapa. E aí, depois, mandaremos o outro formulário para poder... Isso tudo lá no Facebook, tá, pessoal? Para poder ter a votação mesmo, de fato, tá certo? Arnaldo, seu microfone está desligado. Obrigado, Jofra. Ó, gente, para me avisar sobre o microfone. Pessoal, obrigado pela presença de todos vocês. Já vão pensando aí, estruturando a chapa, já vão conversando entre vocês, tá? Para formar essa chapa. E eles entram em contato, Maurício, eles colocam via... Se eles forem montar a chapa, eles vão entrar em contato por O algum... link já estará disponível nas redes sociais da escola, Facebook, Instagram, e também acabei de compartilhar aqui no chat, ó. Só clicar, certo? Que já pode realizar aí o preenchimento do formulário. Maravilha, gente. Ó, então, é isso aí. É por isso que é muito importante aí estar ligado nas redes sociais da escola. Obrigado por todos aí por participarem da reunião. Obrigado, Jofra. Obrigado, Daniela, Maurício e os demais alunos. E é isso, pessoal. Alguém tem alguma coisa para falar? Alguém quer falar alguma coisa? Ficou com alguma dúvida? Não? Isso aí mesmo, Ana, até 14 alunos na chapa, tá? Depois nós vamos disponibilizar, viu, Maurício e Dani, o estatuto, né? O estatuto do Grêmio Estudantil. Que lá vai conter, né, os 14, cada cargo, como é que cada cargo funciona, né? E tudo mais. E vocês vão fazendo os contatos de vocês aí, através das redes sociais, que nós vamos respondendo aí as questões, ok? Obrigado, pessoal, e tenham todos aí uma excelente tarde. Tchau, tchau. Boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Boa tarde.